Diga, eu preciso. Mais forte, diga, eu preciso aprender a discernir os tempos de Deus para a minha vida. Veja, irmãos, Eclesiastes, nós acabamos de ler o texto. Essa palavra no hebraico, Eclesiastes, significa pregador. O livro do pregador, que adverte o povo acerca das realidades espirituais. E veja o que ele diz então sobre o tempo. Veja o que o livro de Eclesiastes fala sobre o tempo. Que tem tempo para tudo, tem tempo que você vai ter que plantar, mas vai chegar o tempo de você colher. Tem tempo que você vai ter que derrubar. Tem anos, tem tempos de... mas vai ter o tempo de você rir. E nós precisamos entender os tempos. Tem tempos que são de guerra, mas você vai desfrutar de paz abundante, amém, irmãos? Nós precisamos discernir qual é o tempo de Deus para a nossa vida agora. Você tem que estar sensível para tudo que tem sido falado, irmãos. Se você entende que eu como pastor sou bênção de Deus na sua vida, se você entende que o pastor Aloysio tem sido colocado por Deus na nossa vida, nós precisamos então nos apropriar daquilo que tem sido falado. E o que tem sido falado é que vai ser um ano de aceleração, vai ser um ano onde Deus vai fazer em um ano aquilo que talvez demoraria 10 anos, vai acontecer em um, mas você precisa crer e se apropriar. Quantos creem e se apropriam nessa noite disso? Às vezes, irmãos, você está chorando, mas Deus quer que você sorria, por isso que você tem que discernir o tempo. Às vezes, você quer ficar calado, mas Deus quer que você fale. Deus tem falado comigo, nesses últimos 3 dias, Deus tem falado tanto comigo, sabe por quê? Porque eu tenho uma característica pessoal muito fleumática, né? Eu sou na minha, eu sou tranquilo e tal, às vezes eu fico naquela coisa, mas o que eu tenho sentido é que Deus vai acelerar sim as coisas, o meu ministério, a nossa igreja, mas eu tenho sentido que esse tempo agora é um tempo de eu me posicionar mais forte, me posicionar na internet, me posicionar como pastor, me posicionar pregando a mensagem, é um tempo de posicionamento. Por quê? Porque se Deus vai acelerar, eu preciso então ter essa postura. Você também precisa se posicionar diferente. Tem coisas que vão acontecer rápido, mas se você tomar uma postura, uma posição, amém? Você não pode avançar em Deus se você não conseguir discernir que tem um tempo apropriado para todas as coisas. Você precisa aprender a viver exatamente no tempo que Deus tem para você. É mais ou menos assim, presta atenção que eu vou te falar. Você tem orado para Deus para que chova. Então qual tem que ser a sua atitude agora? Compra um guarda-chuva e sai com ele na mão, porque vai chover. Você consegue entender o que eu estou falando? O tempo é de aceleração, então você não pode ficar de boa na sua casa, com os pés para cima, na passividade, porque Deus vai acelerar as coisas, mas você tem que estar posicionado, para que quando Deus acelerar, você esteja na posição e possa fluir na mesma velocidade. Você está comigo aí? Diga amém. Então às vezes você quer manter algo como eterno, mas que Deus está falando para você que chegou no fim. Situações, circunstâncias. Às vezes você está tentando calado, mas Deus quer que você abra sua boca para falar. Quando o povo hebreu saiu do Egito, irmãos, ele viveu o maior tempo de milagre da história. Quando o povo hebreu saiu do Egito, foram 40 anos de milagre no deserto. Presta atenção no que eu vou te falar. Vamos ler aqui o texto? Olha lá, Deuteronômio 29, verso 5. 40 anos eu vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem gastou no vosso pé a sandália. 40 anos, irmãos, e a roupinha dos caras estava novinha ainda, olha que benção. 40 anos, e o calçado que eles calçavam não gastava. Você vê que coisa? Era pão que chovia do céu, era carne que chovia do céu, era água que brotava de uma rocha, era uma nuvem que andava sobre eles para que o calor não matasse eles. De noite uma coluna de fogo vinha para que não morresse de frio. Milagre em cima de milagre por 40 anos, amém, irmãos?
Mas no dia, olha só que forte, no dia que eles pisaram em Canaã, acabou o milagre. Quando eles tomaram Jericó, quando eles tomaram ali a posse da terra prometida, no outro dia já não caiu mais pão do céu, no outro dia já não saiu mais água da rocha. Por quê? A palavra é por quê. Sabe por quê? Mudou a estação, mudou o ciclo. Enquanto eles estavam fora, estavam no deserto, Deus veio com a provisão, Deus veio com o milagre, só que agora Deus colocou eles numa terra que mana leite e mel, e agora eles vão ter que trabalhar, porque quando eles lavrar, vai dar muito fruto, e os frutos são grandes, são bons, mas agora eles vão ter que lavrar. Que forte isso, né? A Bíblia diz, no dia que eles entraram, no outro dia não teve mais um milagre. Por quê? Porque agora o milagre vinha, mas de outra maneira, porque mudou o tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou profetizar algo que está no meu coração, enquanto eu preparava a palavra hoje, Deus falou isso comigo. Tem irmãos entre nós, que já faz algum tempo que você tem vivido assim de milagre, financeiro, um irmão que abençoa, sabe, aquela coisa, Deus nunca deixou faltar, mas é sempre com emoção. Esse tempo acabou, porque agora você vai entrar em Canaã. Você crê nisso? Não é que o milagre daquele pouquinho por dia que Deus dá, não é que é ruim, não é ruim, só que agora Deus está colocando você num lugar de prosperidade que mana leite e mel. Você crê nisso na sua vida? Deus vai te dar empreendimentos, vai te dar ideias criativas, não sei o que vai acontecer, vai abrir portas, mas não vai faltar nada, não vai faltar recurso para você. Amém, irmãos? Então qual que é o tempo de Deus para a nossa vida então, irmãos? A palavra tem sido dada, é um tempo de aceleração. Então você tem que discernir esse tempo, ficar posicionado, tem que ficar posicionado, baseado na palavra que Deus tem dado para nós. Então há uma chave em você discernir o tempo de Deus para a sua vida. Primeira coisa, você tem que entender que você não se compare ao seu irmão. Nós temos algo que nós vamos viver como igreja, mas tem coisas que você vai viver diferente do seu irmão. Então não se compare a ele, mas simplesmente creia que na sua vida Deus vai fazer algo, vai surpreender você. Eu não sei o que é, não sei, Deus sabe. Talvez você mesmo já sabe, porque o Senhor já tem dado sinais. O Senhor já tem dado sinais para algumas pessoas de aceleração. Amém, irmãos? Alguns hoje estão vivendo colheita de muitos anos de semeadura. Deus falou outra coisa comigo, quero falar isso para você. Muitos irmãos entre nós, Deus falou isso para mim, uma palavra para mim, para o meu coração, mas eu creio que também pode ser para você. Muitos de nós aqui temos semeado algo há anos, e o que Deus está falando para nós é que agora chegou o tempo da colheita. Agora chegou o momento da gente colher tudo aquilo que nós temos semeado em fé. Veja que eu não estou falando aqui de dinheiro, tá, irmão? Pode até ser dinheiro também, mas eu estou falando de outras coisas. Pessoas que você tem orado, situações que você tem clamado, tem sido semeaduras no reino do Espírito. 2022 é o tempo da colheita para você, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então viva o seu tempo. Se você não está tendo colheita, irmãos, pode ser porque você não semeou. Então esse ano é um ano de aceleração. Pastora Luiz falou o texto aqui, né? Aquele texto é poderoso. O que ele está dizendo? Que no ano da aceleração, no mesmo momento que você está lançando a semente, semeando, o cara que já vem atrás colhendo. Então quero dizer algo para você, esse ano é um ano, só que só tem colheita se você semear. Você concorda comigo, sim ou não? A colheita vai ser rápida, mas tem que semear. Tem que semear finança, tem que semear amor, tem que semear, não tem jeito. Mas a promessa é que no momento que você semear, a colheita já vai vir atrás. Você vê que eu creio nisso. Você crê nisso também, irmãos? Então a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a discernir o tempo, se posicionar com discernimento no tempo que Deus está dando para nós agora, um tempo de aceleração. Amém? Quantos querem se posicionar nesse tempo? Amém? Segundo princípio que eu quero falar com você é que você avança quando você age dentro do tempo estabelecido. Não basta só discernir, tem que ter uma ação. Veja, irmãos, vou falar algo para você entender, quero dar um exemplo para ficar simples. Deus está falando para nós que nós vamos acelerar, amém, irmãos? Mas daí, eu como pastor,
eu vou fazer a agenda do ano que vem, e aí eu não marco o encontro, eu não valorizo as células, eu não, entendeu? Não vai acelerar. Por quê? Porque é o contrário. Se Deus está falando que Ele vai acelerar, essa é a hora então de eu agir conforme a palavra que Deus está dando. Deus vai acelerar, então agora eu vou marcar 3, 4 encontros para o ano que vem. Eu vou marcar a casa de milagre para nós fazer no ano que vem. Nós vamos marcar as casas de paz, nós vamos ter um monte de casa de paz, porque Deus vai acelerar as coisas, pessoas vão ser salvas, vai ter muita salvação entre nós, então eu preciso pregar. Então Deus dá uma palavra, você vai agir baseado naquela palavra, tem que ter uma ação. Então há tempo para todas as coisas, e uma vez que você identifica o tempo de Deus para a sua vida, então agora você tem que agir nesse tempo, tem que dar uma resposta. Você não pode desperdiçar o tempo que Deus deu para você. E aí na Bíblia tem 3 palavras aqui que é, no português é tudo tempo, né? Tempo, é tudo igual, mas tem 3 ênfases aqui na Bíblia. Primeiro é o cronos, tempo cronos. O que é o cronos? É o nosso tempo, o tempo do homem, o tempo cronológico, de dias, de anos, meses, horas, minutos. Aí tem o tempo aionios, que é o tempo eterno, é o tempo que perdura pelos séculos dos séculos, é o tempo de Deus. Para Deus não tem passado, para Deus não tem presente, para Deus Ele vive sempre o agora, amém, irmãos? Mas aí tem o tempo kairos. E o que é o kairos, irmãos? O kairos é o tempo da oportunidade. Você sabe, eu acabei de ler com você aqui Eclesiastes capítulo 3, tem tempo de chorar, tem tempo de morrer, de nascer, tempo para tudo, mas tem o kairos, tem o tempo da oportunidade. Eu quero declarar isso na sua vida. Eu não quero mexer com a tua alma, não quero mexer com as tuas emoções, eu quero mexer com a tua fé hoje aqui. Quero que você creia, o kairos de Deus chegou. 2022 vai ser um ano de bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a tua vida. É o tempo da oportunidade, o kairos de Deus. Sabe aquele sonho que você tinha? Deus vai abrir as portas, Deus vai te dar os meios. Você crê nisso? Aquele negócio que você queria empreender, aquela loja que você queria montar, aquele trabalho que você tanto sonha já faz tempo, se posiciona, creia, o Senhor vai dar para você, porque esse é o kairos, esse é o tempo de Deus, que Deus está estabelecendo para nós, nesse ano de 2022, amém, irmãos? Você sabe, tem pessoas que estão sempre atrasadas. A pessoa que está atrasada, ela não desfruta da plenitude. Quem que desfruta da plenitude? Aquele que está no kairos o tempo todo, ele aproveita a plenitude do tempo de Deus para ele. A pessoa, quando ela vive atrasada, ela perde coisas, às vezes ela tem até prejuízo, entendeu? É como uma pessoa, na verdade, não sei se você já viajou de avião, eu já tive essa triste experiência. Uma vez nós fomos para Goiânia na conferência, fui com alguns irmãos aqui da igreja, e aí a gente chegou 2 minutos atrasado no aeroporto, 2 minutos, irmãos, e eles não deixaram a gente entrar, perdemos o voo, e tivemos que pagar de novo outra passagem, muito mais cara, porque para você comprar na hora o negócio é muito mais caro. Tudo por quê? Porque eu perdi o kairos, eu perdi o tempo, eu cheguei atrasado. Tem coisa que você não pode se atrasar. Tem um mover de Deus vindo por aí, irmãos, e eu não quero que você se atrase, porque eu sou seu pastor, quero ter o melhor, quero ver você fluindo no mover de Deus. É tempo de se posicionar, e o tempo é agora. É agora. Por outro lado, também tem aqueles que são por natureza pessoas apressadas. Enquanto uns chegam sempre atrasados, outros querem tudo antes do tempo. Tem pessoas que sofrem na vida com Deus, na vida espiritual, por quê? Porque são ansiosas e querem desfrutar de coisas antes do kairos. Não tem jeito, você só vai desfrutar da plenitude no kairos de Deus, amém, irmãos? Então essas pessoas começam a trabalhar hoje e já quer férias amanhã, oram hoje, e se a resposta não vem na hora delas, ficam chateadas com Deus. É como uma ilustração. Tinha um irmão muito impaciente, e um dia ele chegou para o pastor e falou assim: pastor,
ora por mim, me ajuda em oração. Eu quero pedir paciência para Deus. E ele faz a seguinte oração: Deus, me dá paciência, mas tem que ser agora, porque ele tem que ser na hora dele, tem que ser do jeito dele, tem que ser no tempo dele. Nós precisamos entender os tempos. 2020, 2019, 2021 foram anos de choro, foram anos de perseverança. Esse era o tempo, esse foi o tempo. Tem igrejas, irmãos, que já faz 2 anos que não tem encontro com Deus devido à pandemia. Nós fizemos aqui, aleluia. Tem igrejas que não fizeram, porque era o tempo. Mas 2022 agora vai ser o tempo de ter encontros com dezenas de milhares de pessoas ouvindo o evangelho, sendo salva no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então deixa eu falar algo para você. Você precisa ficar tranquilo, discernir o kairos de Deus e entenda: Deus não se atrasa. Deus, ele faz tudo no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Amém, irmãos? É como está lá em João capítulo 11, né? Eu coloquei o texto aqui, se quiser passar. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele vai ressurgir na ressurreição lá no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, primeiro, Marta acreditava no Jesus do passado. Por quê? Porque ela disse assim, se você tivesse aqui antes, passado, teu irmão não tinha morrido. Entendeu? Depois ela acredita no Jesus do futuro, porque ela fala assim, eu creio que ele há de ressuscitar no último dia. Ela estava crendo no Jesus do passado, estava crendo no Jesus do futuro, mas ela não estava crendo no Jesus do agora, que podia ressuscitar ele ali agora. Deixa eu falar algo para você. Jesus é o Deus do presente. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é um Deus do agora. Deus vai fazer agora na sua vida. Deus vai fazer nesse tempo na sua vida. Então Jesus, ele dá uma voz de comando e diz: Lázaro, vem para fora. O milagre então se tornou maior do que Marta e Maria imaginavam, porque Jesus não atrasa, irmãos. Ele sempre vem na hora certa. Só que a hora certa dele às vezes vai contra a mente humana, a lógica racional. 4 dias, cheirava mal, mas quando ele mandou Lázaro vir para fora, a glória foi poderosa para Jesus. Tem coisas que vão acontecer na minha vida, na tua vida e na nossa igreja, que vão dar muita glória para o nome de Jesus. Vai ser poderoso aquilo que Deus vai fazer. Você crê nisso, amém, irmãos? Então você tem que discernir. Na Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que entenderam o kairos. O primeiro exemplo é Noemi, né? Ela resolveu voltar para Belém no tempo da colheita. Se ela não tivesse voltado no tempo da colheita, irmãos, ela não tinha encontrado Boaz, porque ela encontrou Boaz lá na colheita. Ela não teria se casado e não teria acontecido o que aconteceu. Outro exemplo foi a rainha Esther. Rainha Esther foi colocada no palácio no tempo certo. Se Esther não tivesse casado com o rei Assuero, o povo judeu tinha sido exterminado. Veja, ela estava no momento certo, na hora certa. A rainha Esther estava lá no kairos, dentro do palácio. Outro exemplo agora negativo é o exemplo de Davi. Por quê? Esses dias eu preguei sobre isso aqui, né? A Bíblia diz o quê? Que Davi, no tempo que era dos reis estarem na guerra, ele não foi para a guerra. Ele não soube discernir o tempo. Foi no momento que ele caiu com Betseba, cometeu adultério, e a vida dele ficou de cabeça para baixo, né? Tudo ruim. Você consegue entender a importância de você discernir o tempo de Deus, amém, irmãos? E a importância de você agir no tempo do kairos. Você tem que agir, você tem que estar preparado, posicionado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Por fim, irmãos, estou acelerando aqui por causa do horário. Terceiro princípio que eu quero falar com você é que você avança quando você entende que o seu tempo não é para sempre. Diga assim: o meu tempo não é para sempre. Diga: eu não posso perder o meu tempo.
Então veja, irmãos, que o pregador diz que há um tempo. Se tem um tempo, irmãos, é porque, para que tudo aconteça, significa que esse tempo passa. Esse tempo passa. Todo dia você tem menos tempo. As suas horas, elas estão contadas. No dia que você nasceu, o cronômetro foi disparado. Todo dia você está gastando um pouco mais desse tempo, irmãos. Jesus, ele conta a parábola. Olha só o que eu vou te falar aqui. Jesus conta a parábola sobre um homem que viveu loucamente, achando que o seu tempo nunca acabaria. Vamos ler essa parábola? Lucas 12, verso 16, diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei, pois eu não tenho onde recolher os frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O homem, ele achou que teria a vida toda pela frente, então ele se ocupou em ajuntar, a viver para essa terra, adquirindo riquezas para essa terra, irmãos. A Bíblia chama esse homem de louco. Você sabe, eu conheço irmãos que às vezes eles não desempenham o chamado de Deus, porque ele fala assim: ah não, pastor, eu estou sem tempo, é porque eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, aquilo. A Bíblia está chamando você de louco. Se você é alguém que deixa as coisas de Deus de lado, eu não estou falando de estrutura de igreja, tá, irmãos? Nossa igreja tem uma estrutura, toda igreja tem uma estrutura. Eu estou falando do chamado de Deus para a tua vida. Tem irmãos que têm aberto a mão do chamado, para viver querendo adquirir coisas nessa terra. Não tem nada contra, Deus quer te dar coisas nessa terra, amém, irmãos? Só que vai ficar tudo aqui, vai ser tudo entesourado por fogo. Você está comigo aí? Quem está comigo, diga amém. Jesus está chamando de louco aquela pessoa que está perdendo o seu tempo, abrindo mão do propósito de Deus, para viver para essa terra aqui sem propósito nenhum. Na verdade você não sabe. Veja, qual que era o problema desse cara aqui na parábola? É que ele achou que ele tinha muitos anos de vida ainda, mas você não sabe qual que é a tua senha, você não sabe o dia da sua morte. Ah, mas eu sou novo ainda. Pois é, mas tem gente novo morrendo, e tem gente que está velhinho, que está ficando mais velhinho, mais velhinho, mais velhinho. Deus está alongando os dias. Tem uma ilustração que diz assim, que dois amigos fizeram um combinado. Eles gostavam muito de andar juntos, jogar bola, e eles fizeram um combinado. Falou: olha, é o seguinte, quem de nós morrer primeiro, vai chegar no céu, vai ver se tem futebol lá no céu. Se tiver, você vai vir acordar nós, vai voltar, acordar nós de madrugada, puxar o pé, só para falar para a gente se tem ou não tem futebol lá no céu. Aí um deles morreu, e aí ele então subiu. Quando foi na madrugada, ele chegou no quarto do amigo dele, puxou o pé. O amigo dele: ô louco, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou: não, eu desci aqui só para te falar que tem futebol lá no céu. Aí disse que ele falou: oh, legal. Ele falou assim: mas é que é o seguinte, você está escalado para o jogo de hoje, vai morrer também. Veja, ninguém sabe o dia, irmãos, que você vai morrer. Ah, eu sou novo, sim, mas você não sabe. Então você tem que viver o propósito de Deus hoje, amém, irmãos? E para encerrar, uma vez que você tem uma única vida para viver, esse é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus para a sua vida. O que você tem que fazer então? Primeiro, seja intenso nesse tempo. Seja intenso nesse tempo. Não viva uma vida mais ou menos. Entra, irmãos, de cabeça naquilo que Deus vai fazer. Você só tem essa vida para viver. Então viva ela intensamente no propósito de Deus, amém, irmãos? Olha o que diz Apocalipse 22 aqui: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo,
o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Quantos querem receber o galardão de Jesus aqui? Então esse é o tempo de você viver intensamente para Deus. Segundo princípio, sirva a Deus nesse tempo. Se você tem planos de servir a Deus, não deixe para amanhã. Você não sabe o que vai ser amanhã, faça hoje. Você não sabe o dia de amanhã, então o que tem que fazer, faz agora. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. O tempo é agora. Esse é o tempo. Então faça isso, irmãos, em nome de Jesus. Sirva a Deus nesse tempo. Sirva a Deus. O que tem, pastor, o que Deus tem para mim aqui na nossa igreja esse ano? Sabe, se você não tem o cursão, vamos fazer o cursão, vamos fazer o CTL, vamos para os encontros, vamos pregar o evangelho, vamos ganhar essa cidade para Jesus. É agora, o tempo é agora. Você está comigo? Terceira coisa, responda a Deus nesse tempo. Hebreus 3,15: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Veja, irmãos, responda a Deus. Deus está esperando uma resposta de você. O tempo é de aceleração, mas você precisa dar a sua resposta. Quantos querem responder a Deus aqui? E por último, os irmãos do louvor, se quiserem subir aqui já podem vir. Por último, busque a Deus nesse tempo. Busque a Deus nesse tempo. Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje é o dia de buscar o Senhor. Esse é o tempo de você se posicionar. Esse é o tempo de você desenterrar o talento e multiplicar o seu talento, porque esse é o ano da aceleração. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Você está discernindo o tempo de Deus para a sua vida? Sim ou não, irmãos? Então se posiciona agora para aquilo que Deus vai fazer. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Estamos a 8 minutos de 2022. Você está animado para esse novo ano? Sim ou não, irmãos? Eu estou muito animado para aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano na nossa vida, irmãos. De verdade. Eu quero encerrar do jeito que eu comecei. Eu comecei falando para você da palavra que o pastor Luísio deu. Não basta só você ouvir e ficar esperando a aceleração, não. Você precisa de se apropriar. Entendeu? Então, você discerniu o tempo, é tempo de aceleração. Agora você vai agir nesse tempo. Você vai dar a sua resposta para Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Sendo intenso, buscando a Deus, fazendo aquilo que tem que ser feito, e o Senhor vai acelerar tudo para você. O teu ministério, teu casamento, a tua vida, teus filhos, tudo, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão para o céu. Se você está aí com a tua família, tua esposa, filha, abraça ele agora, abraça a tua família. Vamos orar. E aí, logo depois da oração, nós vamos celebrar. Nós vamos passar celebrando. E ainda cantando aquela música que nós cantamos agora há pouco. O melhor de Deus está por vir. Você crê que o melhor está para vir ainda? Deus vai fazer na sua vida coisas que Ele ainda não fez. É só você crer e se apropriar. No nome de Jesus, amém? Mas então, junto com a tua família agora, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que essa palavra possa ser uma verdade no nosso coração. Cada família aqui representada, aqueles irmãos que não vieram, não puderam estar aqui, mas eu oro por eles também. Eu quero declarar agora no nome de Jesus, Pai, que nós possamos discernir os tempos, que nós possamos agir no tempo, em relação, baseado naquilo que o Senhor tem falado para nós, que nós possamos viver intensamente para o Senhor, que esse ano seja um ano onde o Senhor vai acelerar as coisas, sim, mas que seja um ano onde nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor colocar no nosso caminho, que seja um ano de prosperidade, de saúde, de alegria, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar cada família da nossa igreja, quero declarar agora, bênção sem medida,
recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Declara comigo assim, diga: eu creio nesse tempo. Diga: eu discerno esse tempo na minha vida. Será um tempo de aceleração. Diga: eu me posiciono para desfrutar, para me apropriar dessa verdade, dessa palavra, para minha vida, para minha casa, para minha igreja, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem? Diga amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus.